Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um feliz 2026 para todos nós. E começando com um vídeo bem diferente, né? Como vocês viram essa paisagem logo no início do vídeo, já aqui no final do litoral sul, em direção ao litoral norte de Pernambuco. Estamos aqui na divisão entre os municípios de Alhandra, né, que fica para lá, e Pitimbu. Pois bem, como vocês já estão vendo nesse pequeno cenário aqui, né, temos um casarão que estamos visitando. Tava até olhando o bichinho aqui, não sei se é uma aranha. Tá parecendo ser uma aranha. Tem vários bichinhos aqui na porta, enfim. E no casarão também, viu? A gente deu uma olhada. Eu, particularmente, eu não entrei tanto na casa, porque tem alguns morcegos ali e tudo, né? Mas o pessoal, o restante da equipe entrou, fez alguns vídeos. E a gente vai entrar agora, né? Então, eu deixei para entrar só quando estivesse gravando para, né, ter uma noção melhor. E esse casarão aqui, para vocês terem uma noção, a gente tá num momento de lazer da equipe, né, de férias, e a gente veio aqui pelo litoral sul, a gente resolveu gravar, né, já que estava no caminho. Pois esse casarão, ele pertenceu, né, ao pai de uma grande professora aqui da Paraíba. Se você é de João Pessoa ou da região metropolitana, já deve ter ouvido falar da Escola Estadual Professora Olivina Oliva. Pois bem, estamos aqui no casarão do pai dela, que também pertenceu ao avô dela, né? O pai dela, que é o Barão do Abiaí, o Silvino, né, Carneiro da Cunha. Ele nasceu aqui ali em 1831, faleceu ali no ano de 1892. Bom, e nessa longa jornada que teve aqui pela terra, ele foi advogado, político, né, atuou em várias áreas aqui na sociedade paraibana. Pois bem, para vocês terem uma noção, a gente estava passando aqui em direção ao litoral de Pitimbu e tentando localizar a casa. Até que tem uns caminhões aqui do outro lado, certamente de uma empresa terceirizada, né, de energia. Aí quando eu olhei, eu reconheci o casarão. Aí a gente parou, tá aqui gravando. Então, olha só como é a estrutura. O casarão, para vocês terem uma noção, inclusive até fazer uma ressalva aqui de alguns vídeos no YouTube que eu assisti enquanto eu estava pesquisando sobre esse casarão. Um deles foi do canal Paraíba no passado, que tem um vídeo, eu não sei quem é a pessoa do canal, mas que ela gravou um vídeo mostrando esse casarão anos atrás. E outro também de uma, acredito que seja de alguma página aqui da região de Alhandra e Pitimbu, que também havia gravado. E nesses vídeos, a estrada que liga esse casarão era terra. Então, olha só, a pista hoje é asfaltada, né? A pista é asfaltada, está bem sinalizada, então assim, dá para perceber que o asfalto é novo. Então, isso também dificultou um pouco para a gente localizar o casarão, além do mato. Então, olha aqui a lateral como é que tá, ó. As meninas estão ali do outro lado, tirando as fotos do casarão também, ó. Então, aí a gente já consegue ver a estrutura da casa. E é grande pra caramba. Gente, para vocês terem uma noção, você acordar, abrir essas janelas, essa porta aqui e dar de cara com essa visão, né, olhando para Pernambuco, aqui para o litoral sul da Paraíba, né? Se a gente pegar mais aqui para a direita, a gente vai pegar em direção para o Conde. Aliás, aqui para a direita não, seria no caso pelo outro lado da casa, a gente pega em direção ao Conde. Então olha, né, a visão que a gente tem dessa região em 360. Então vamos entrando na casa e olha, a gente ficou olhando algumas situações, algumas coisas que tem aqui nessa casa e a gente percebeu que, claro, que com o passar do tempo houve algumas alterações, né? Inclusive principalmente do banheiro, né, que a gente estava observando. Olha só a visão de uma das janelas. A gente tem essa visão que vocês estão tendo agora já é em direção ao litoral, ali divisa Paraíba com Pernambuco. É muito massa isso aqui. Então, a gente vai ter o piso, né, estilo xadrez, né, preto e branco. Então, temos aqui essas janelas, né, que são enormes também. Então, é bem ventilado o espaço. A gente só precisa ter cuidado com algumas coisas daqui, ó. Essa parte aqui, a gente não sabe exatamente quais são os pontos da casa, né? Os cômodos exatamente. A não ser o banheiro, que é o mais óbvio que tem.
Mas olha só pro teto. Que doideira, literalmente. A gente quando entrou, aí eu observei logo os pedaços do gesso tudo pendurado. Fora o telhado, né, que tá aí nessa situação. Bom, eu entrei por aqui, por essa porta, né? Mas o pessoal tem entrado por lá. Eu e uma das meninas entramos por aqui. Estamos em 4 pessoas gravando aqui. Então, estamos ao mesmo tempo que a gente está gravando, o pessoal também está tirando foto. Então, assim, vocês vão ver vários detalhes desse casarão, tanto em vídeo quanto em foto. Então, ó, tem esse outro lado também. Né? Aqui a gente vê que tem uma porta. E olha, daqui podemos observar a raiz da árvore, né? Então, é bem interessante isso aqui, porque a gente vê a estrutura da casa se perdendo aos poucos. Antes de começar a gravar, Michelin foi falar com alguns moradores, né, de uma casa aqui ao lado, e o rapaz informou por onde é que entrava, né, para cá, e também disse que poderia ser de uma entrevista pra gente. Então a gente vai tentar, depois de gravar esse vídeo, vai fazer uma entrevista com esse morador para, né, ele contar como é essa região. A gente soube que, inclusive, já foi feito o pedido de tombamento desse imóvel, porque o Barão do Abiaí, para vocês terem uma noção, ele nasceu nesse imóvel, né, nas informações que tem pela internet. Ele nasceu nesse imóvel. Então, assim, é um imóvel que não só pela arquitetura, né, mas também pela sua localização e também pela história que ele abriga, né? O Barão do Abiaí, ele também já foi governador da Paraíba e até do Rio Grande do Norte. Então, assim, é uma figura importante que, inclusive, esse título de Barão do Abiaí é o único, inclusive. Ele recebeu ali em 1882, se eu não estiver enganado. Então, assim, é uma casa que carrega uma grande história, né? E de um grande personagem na história aqui da nossa Paraíba. Então, realmente, não deveria estar nessas condições. Mas aí a gente vai entrando por aqui. Vou perguntar, Davi, qual o melhor caminho? É por lá mesmo. Né? Pronto. Bom, eu não entrei a casa toda, gente. Porque realmente tem morcego, tem... Enfim. Mas aí a gente tá aqui, como diz o ditado, né? Viver é diferente de estar vendo, né? Então, pronto. Então, ó, eu não sei se o microfone tá captando, mas aí a gente consegue escutar o barulho dos morcegos. Ó. Já tem alguns passando por aqui. Nesse quarto aqui lateral tem morcegos também, né? Bom, eu vou pedir para Davi ir na frente, até porque ele já passou por esses lugares. Então, olha isso. Tá parecendo até um cenário de filme de terror, até mesmo algum episódio do Scooby-Doo. Aqui o piso já é. Ó, e o piso também é diferente. E é assim, gente, é uma calmaria grande por aqui, sabe? Claro, não tem ninguém morando nessa casa, pelo menos que a gente tem noção, né? Ó, esse banheiro. E a gente percebeu que além desse banheiro tem um do outro lado também. Então são dois no mesmo espaço, sendo que divididos. Bom, e aí vai ter alguns momentos que vai ter, né, morcego passando por cima da gente. Ó, aqui a gente já consegue ver os tijolos originais da casa, né? Claro que vai ter alguns trechos que certamente vai estar, como é que eu posso dizer? Opa! Alguns trechos aqui que vão estar mais alterados, outros nem tanto, né? Enfim, ó, tem pedaço de escada e um bocado de coisa. A gente vê também um encanamento aqui, né? Então, é muito interessante esse casarão. Uma pena estar desse jeito, né? Para quem não sabe, o Barão do Abiaí, ele também já teve um palacete. O Palacete do Abiaí, ele ficava localizado onde hoje é o Ministério do Trabalho, ali de frente ao Pavilhão do Chá. E como eu falei, ele é o pai, aliás, foi o pai da professora Olivina Olívio, né, que nomeia uma das escolas mais famosas da Paraíba,
que fica lá no centro da capital paraibana. Então olha só os detalhes dessa casa. Vocês agora estão vendo mais outro cômodo do imóvel. E assim, como eu falei, tem dois cômodos aqui que tem morcegos, tem ninho e tudo, né? Morcegos grandes, pequenos, de todos os tamanhos. Que é esse quartinho que a gente viu e aquele ali também, ó. Aqui a gente já consegue perceber algum. Então assim, a gente não sabe quais os procedimentos que foram feitos nessa casa, se tem algum familiar do Barão do Abiaí que... A gente não sabe nem se esse casarão ainda pertence à família dele. Acredito eu que sim, né? Mas a gente não sabe. Então, olha só que cenário, né? E pensar que ali em 1831 nasceu um dos grandes governadores que a Paraíba teve, né? O Barão do Abiaí. E essa é a casa, e aí mais na frente vai ter aquele outro corredor que a gente estava agora há pouco, né? Bom, realmente a gente tem que ter cuidado ao passar por aqui. Eu acho que é melhor a gente voltar por esse lado, porque por esse lado tá mais tranquilo de passar, né? Aqui dá pra ver o outro lado do telhado que cedeu. Pronto. Aí Davi vai mostrar aí uma parte do outro telhado que cedeu, né? Esse é um dos corredores também. E a gente percebe que na lateral também tem como se fosse a despensa, né, do imóvel. A gente vê que tem o suporte aí, né, para botar a prateleira e tudo. E outro detalhe que eu já ia esquecendo. Eu falei que o Barão do Abiaí faleceu ali em 1890 e pouco, né, nessa faixa. O túmulo dele, os restos mortais, estão num túmulo localizado na lateral da Igreja do Carmo. Assim que você entra na Igreja do Carmo, você pega uma passagemzinha para a esquerda, que fica na parte interna entre a Igreja do Carmo e a Arquidiocese da Paraíba. Ali na lateral, quando você vai em direção à administração da Igreja do Carmo, vai ter alguns túmulos e um deles vai ser o do Barão do Abiaí. Inclusive tem até uma foto, ou é vídeo, não lembro exatamente, que eu fiz desse túmulo. Eu vou procurar no meu arquivo e se eu achar vocês vão ver nesse momento. Se eu não achar, eu pego da internet e coloco aqui. Bom, e aí a gente já mostrou um pouco aqui da casa, né? Não é tão legal a gente passar tanto tempo aqui, até porque, né, tem alguns moradores por aqui e tudo. Então, vamos chegando ao final desse vídeo. No final desse vídeo, vocês vão ver a imagem do lado de fora da casa. Mas vamos mostrar aqui, só para fazer um encerramento, né? Foi por onde... Pronto. Eu entrei por esse lado aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Olha a visão que se tem. Até que tá um cheiro bom, parecendo um cheiro de laranja. Se bem que tá muito quente também, né? Então, ó, gente. A gente já tava subindo nessa pista aqui quando eu consegui localizar a casa, né? Porque por esse lado o sinal de telefone não tava pegando muito bem. Então ficou, né? A gente ficou offline no mapa. Mas olha só que massa. A parte de fora, né? A gente percebe que a cor dela parece um rosa com branco. Nessas duas cores aí. Então, muito interessante isso. O sol tá chegando e mais forte, né? Então, ó, a gente tem essas subidas aqui, né? Muito íngreme. A gente percebe que quando os veículos vão passando, a gente percebe, né, a aceleração para poder subir essa pista aqui. Então, ó, estamos chegando ao fim desse vídeo e este é o casarão do Barão do Abiaí, né, dessa forma, abandonada. Não sabemos de quem é a responsabilidade, se é privada ou se é pública. Apesar que, pelas informações que colhemos, esse imóvel já foi feita a solicitação para ser tombado por conta da sua contribuição histórica e certamente arquitetônica aqui para a região, né? Então, chegamos ao fim desse vídeo, primeiro vídeo de 2026. Então, feliz ano novo para todos vocês que estão nos acompanhando e os que estão chegando aqui também. Então, muito obrigado. Acompanhem a gente lá no Instagram, como também visite o nosso site. Inclusive,
vai ter material, a gente está atualizando o site nesse período de férias, vai ter muito, as entrevistas que já fizemos vão estar lá no site, tudo certinho, como também algumas das matérias, né? Inclusive essa do Casarão, do Barão do Abiaí, vai estar lá no nosso site, né? Com o passar do tempo a gente vai atualizando para estar tudo certinho e vocês acompanharem por lá também, valeu? Então, é isso. E outro, tá um verão aqui na Paraíba, né? Período de verão, enfim. Então, passem protetor solar e bebam muita água. E, claro, aproveitem as praias da Paraíba. E quando visitarem aqui essa região, Alhando de Pitbull, tenta passar aqui também para conhecer de perto, né, pessoalmente, o casarão do Barão do Abiaí. E aí a gente encerra com essa visão. A parte, né, do imóvel, como também com essa linda vista entre a divisa entre Paraíba e Pernambuco. Falou!